Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um nosso podcast aqui do ITH. Nós hoje estamos com a professora Daniela Martins para um bate-papo, para curiosidades, para dicas. A professora é mestre em Ciências Farmacêuticas pela UFG, trabalha aí tem vasta experiência na farmácia hospitalar, né? E também como tutora nos cursos de medicina. Dentre outras aí formações da professora, que são várias, né, professora? Bom, professora Daniela, a maioria dos farmacêuticos, eles começam a trabalhar em drogarias, né? A gente sabe que tem um certo piso salarial. Por que você optou, eu vi também que você começou em drogaria, né? Por que você optou por seguir essa carreira na farmácia hospitalar? Na verdade, o meu intuito desde que eu me formei seria continuar ou com indústria ou com drogaria, mas aí apareceu a oportunidade de um processo seletivo na área hospitalar e eu passei nesse processo, comecei a trabalhar, gostei muito e hoje seria uma área para mim de preferência, em comparação aí com drogaria ou com indústria. E em termos de remuneração, foi melhor, foi pior? Como foi um processo seletivo? É um processo seletivo do Estado? Como que foi? Foi um processo seletivo de uma OS e com certeza, independente do tipo de processo seletivo, o salário é sempre melhor em comparação aí com as outras áreas mais básicas como drogaria e indústria. Bacana. A gente percebeu que você tem experiência em prática na farmácia hospitalar do UOL, na auditoria farmacêutica do IPASGO. Como você vê a relação entre farmácia, medicina e enfermagem? Hoje em dia é uma relação bem mais comunicativa, bem mais tranquila. Antigamente existia uma resistência muito grande entre esses profissionais, uma certa rixa mesmo entre os profissionais. Mas hoje em dia a necessidade do trabalho do farmacêutico clínico exige muito essa comunicação com a equipe médica e com a equipe de enfermagem. E hoje em dia já é uma comunicação bem mais tranquila. Professor, e se você pegar lá, foi prescrito uma medicação e você, quanto farmacêutica, percebe que aquela medicação não foi adequada para aquele paciente ou não é adequada, o farmacêutico tem poder de decisão nessa hora? Em dizer, olha, esse remédio não pode ser aplicado, não pode ser usado por isso, isso e isso, ou não? Ou ele sempre tem que se remeter ao médico ou ao enfermeiro? Com certeza, o farmacêutico tem até a obrigação de, assim que ele perceber qualquer coisa errada em termos de interação medicamentosa, ou seja lá qual for o efeito negativo que aquilo possa trazer, às vezes até um erro acidental produzido na hora da prescrição, ele tem o dever de comunicar isso ao médico. Ele não pode trocar a prescrição, mas ele pode conversar com o médico para que essa prescrição seja trocada. Professor, dentro da sua vida profissional, né, a gente sabe que todo mundo passa por momentos, né, de montanha-russa, altos e baixos. Às vezes nós nos decepcionamos com alguma área. Vou te dar o exemplo da minha, que eu sou da área eu sou bacharel em informática. Quando eu fui para o mercado e percebi que o programador era mal remunerado, eu comecei a seguir outras áreas, porque era uma diferença gritante de salário quando você comparava salário São Paulo, salário Brasília e salário Goiânia, né? A senhora teve esse momento de decepção também durante a sua formação, a sua carreira, ou sempre foi tranquilo na área da farmácia? Não chega a ser uma decepção, mas foi uma necessidade do momento que eu estava vivendo. Eu decidi deixar o ambiente hospitalar por conta da maternidade, porque na época estava meio complicado para mim conciliar a maternidade, a docência e o hospital, e eu optei somente pela docência, porque era mais conveniente para mim no momento, e como até hoje eu ainda estou nessa fase, estou só na docência. Sai do hospital, Sim. Tá só na docência, né? Bom, qual o procedimento adequado quando você detecta que foi prescrita ou que foi medicado o paciente com um medicamento vencido? Olha, é muito difícil acontecer essa prática. Primeiro porque o controle é muito rígido dentro da farmácia. Então, o controle tanto no CAP como na farmácia central, em cima dos prazos de validade, é muito rígido, é muito difícil passar despercebido. Mas caso aconteça e caso a equipe de enfermagem consiga detectar isso depois de ter sido administrado, esse paciente ele precisa ser monitorado. A gente sabe que dentro da maioria dos fármacos não vai ter nenhum problema, que pode acontecer em termos de prejuízo, mas o que pode acontecer é deixar de fazer efeito.
mas não é tão corriqueiro assim. É bem controlado, né? Sim. É bem analisado, bem controlado. A gente precisa então monitorar, fazer exames e avaliar esse paciente de pertinho para ver se não vai ter nenhum tipo de reação indesejada. E corre algum risco jurídico caso seja detectado isso, tanto para o hospital quanto para o profissional? Aí vai depender do tipo de reação que vai acontecer nesse paciente, para saber qual vai ser o tipo de punição. Se vai ser só administrativa, se pode ser uma punição penal. Outra pergunta, quando o farmacêutico vai para o mercado de trabalho, a gente sabe que o pessoal da medicina sempre paga um seguro, né? Um seguro acidente, vamos chamar assim, né? Porque nós somos seres humanos e todo mundo é passível de cometer algum equívoco, algum erro, né? O farmacêutico também tem essa, vamos dizer assim, essa ideia, essa concepção de pagar esse seguro, ou é a própria empresa que paga? Aí depende também da empresa e do profissional. Tem empresas que alertam isso para nós e que já fazem isso por nós, e tem outras que não. Ah, bacana. Bom, professora, se você pudesse voltar atrás, né, escolheria uma outra profissão ou seguiria na mesma? Tem um sonho de uma outra profissão ou continua na mesma? Se eu pudesse voltar atrás, talvez eu teria me especializado mais em termos de ter feito meu doutorado. Mas eu fiz o mestrado e por conta do trabalho, do hospital e da docência, que eu conciliava as duas coisas, eu não consegui fazer o doutorado. Acho que essa seria a única coisa que eu faria diferente. Professora, a gente sabe que conciliar doutorado, mestrado, trabalho já é difícil, imagina. O meu foi assim, foi conciliado os dois. É quase um surto, né? Bom, qual é a dica de ouro que a senhora dá para quem está entrando no mercado agora, né? E quem é a Daniela lá de trás e quem é essa Daniela da agora? Na verdade, não querendo puxar para o meu lado, mas toda a vida sempre fui muito estudiosa, sempre muito disciplinada. Então, o que eu diria para os que estão chegando agora é que tenham essa disciplina, que tenham uma vontade pelo conhecimento, porque nós somos muitos profissionais no mercado, então a gente precisa fazer a diferença. E o que você pode buscar com as suas próprias mãos é o conhecimento, para você se sobressair com relação aos outros. Tá certo, é como os pais a gente ensina, né? Sim. Conhecimento é uma coisa que ninguém te toma, ninguém te rouba, Verdade. Né? Bom, professora, se você pudesse indicar um livro, um filme, algum episódio, alguma série que mudou sua vida, qual série você indicaria ou qual livro? Olha, o livro que eu acho que todos deveriam ler e que é capaz assim de transformar a vida de todo mundo em todos os sentidos, como tanto financeiro, como profissional, como pessoa dentro do meio familiar, seria a Bíblia, porque eu acho que a partir da Bíblia, dos ensinamentos da Palavra de Deus, você consegue muita coisa na sua vida. É bacana. Bom, pessoal, nós estivemos aqui com a professora Daniela Martins. Professora, ela trabalha com as disciplinas de farmacoterapia e farmácia hospitalar. Professora, ela tem vasta experiência na área de farmácia hospitalar, em docência, trabalha em várias instituições. Professora, quero te agradecer esse momento com a gente aqui para esse podcast, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigado. Espero ter em outras disciplinas conosco aqui e tenha um ótimo dia. Muito obrigada para você também. Obrigado. Até mais, gente.